Bom, nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a regeneração espiritual, essa necessidade vital que é para todo homem, né? Como já vimos, ela é obra de Deus, né? E é importante, irmãos, nós tenhamos bem firmes em nossa mente sobre as doutrinas, porque não é tão incomum a gente perceber pessoas que vagueiam, né, de um pensamento a outro, totalmente, às vezes um totalmente contrário ao outro. Então eu me pergunto, qual é a firmeza dessa pessoa? Em que ela realmente crê, afinal de contas? Porque chega A e fala uma coisa e a pessoa está com ele. Chega o B e fala outra coisa e a pessoa está com ele. Ué, né? Então não podemos ser assim. A gente tem que ter convicções doutrinárias, convicções naquilo que cremos, isso, né? E poder embasar a nossa crença, né? Logicamente, quando eu falo embasar na palavra de Deus, né? Tem que estar afirmado na palavra de Deus, mas nós temos que ter uma posição firme, né? Em relação àquilo que cremos. E se alguém pedir a razão, nós termos as condições de poder lhe oferecer as razões, né? A palavra de Deus não se contradiz, né? Mas ela às vezes é mal interpretada ou, né, interpretada de maneira errada, às vezes até propositalmente, mas em muitos casos por falta mesmo de conhecimento. Mas nós devemos ser uma igreja sólida e doutrinalmente, né? Graças a Deus, eu não falo isso para enaltecer o nosso pastor, né, pastor Valdir? Mas agora enaltecer a Cristo Jesus, né, a Deus. Mas nós temos, né, a partir do nosso pastor, todas as condições de ser uma igreja bem alicerçada, bem fundamentada na palavra de Deus, né? Mas depende também, claro, né, irmãos, do anseio, do desejo de cada um de nós de querer realmente se solidificar, né, na palavra de Deus e ampliar nosso conhecimento para a glória dele, de maneira que traga também bons frutos, não só para a nossa própria vida, mas também para a vida da própria igreja, né? É difícil um pastor que tem que ficar o tempo todo socorrendo a igreja no arroz com feijão, né? De maneira tal que ele não pode dar um mantimento mais sólido e fica o tempo todo, e aqueles que poderiam já estar avançando têm que ficar retraídos também por conta daqueles irmãozinhos que estão sempre necessitando da papinha, né? Então é muito bom quando há um crescimento homogêneo. Para tanto, cada um tem que ter o seu esforço pessoal. Eu me esforço do lado de cá e você se esforça do lado de lá, e todo mundo se esforçando para que nós possamos crescer juntos, de maneira que quando uma mensagem for direcionada aqui pelo púlpito, especialmente pelo pastor, ela esteja ao alcance de todos, e que ninguém fique boiando, né? Feita essa pequena introdução, bom, irmãos, nós já vimos, depois eu vou passar no grupo, tá, esse estudo escrito, mas nós já vimos que somente em Deus há salvação, né?
Não há salvação fora de Deus, como ele mesmo diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Né, irmãos? É glorioso, né, saber que Deus é Salvador. O nosso Deus, ele é Salvador. E ele é Salvador no sentido totalmente amplo, né? A começar pela nossa salvação, a nossa reconciliação com ele. Normalmente quando a gente fala de salvação, nós estamos falando da reconciliação do homem com Deus, nossa reconciliação com Deus, obra de Deus, né? Esse é um ponto, irmãos, que vai ser sempre, né, creio, uma coluna dessa igreja. Uma salvação totalmente firmada em Deus, por Deus, para a glória de Deus, obra de Deus, obra do Pai, do Filho, do Espírito Santo, obra de Deus, né? Por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia. Não há Deus, não há salvação fora de Deus, isso nós sabemos. Nós vimos também que, como Deus é o autor da salvação, e não há salvação sem regeneração espiritual, sem um novo nascimento, então ele também é o autor da regeneração. A regeneração não é produto humano, ela é obra de Deus. Nós enfatizamos domingo passado, né, irmãos, que tudo começa com a regeneração de Deus. Daí a Jesus falar para Nicodemos, olha Nicodemos, né, se não houver regeneração, que é pelo Espírito e pela palavra, nós vamos ver um pouco hoje sobre isso, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. Então tem que ter regeneração. Essa regeneração é obra de Deus, obra da graça de Deus. Quando alguém manifesta a fé em Jesus Cristo, irmãos, né, é feito um apelo, né? O pastor, domingo passado, falou: tem alguém crendo? Levante a mão, manifeste-se, né? Não sei se foi domingo passado ou retrasado, né? Se alguém se manifesta e é verdadeiramente houve verdadeiramente um arrependimento ali e uma fé em Jesus Cristo, a gente sabe que isso é operação de Deus na regeneração. É o fruto da regeneração. O primeiro fruto da regeneração espiritual é o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Visto que pela regeneração vem o entendimento, que até então nem isso há. A palavra de Deus é bem clara. Visto que as coisas espirituais têm um discernimento espiritual, e como um homem carnal pode entender se ele está vendido como um escravo à sua natureza, na qual não habita bem algum. É importante nós atendermos isso. De fato, um homem naturalmente não atende. Ele não busca a Deus. Daí vem Romanos, né? Não há ninguém que entenda. Falando num âmbito espiritual ali. E não há ninguém que busque a Deus. Bom, se não há ninguém que entende, então logo o meu entendimento não veio de mim. Ele veio de Deus. Se eu fui até Jesus Cristo, vamos dizer assim, então logo é porque primariamente Deus veio até mim por meio da regeneração. Deus me regenerou. E junto com ela veio o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, aquela manifestação gloriosa. Eu creio em Cristo como meu Senhor, meu Salvador. Quando aqueles homens lá em Atos, quando Pedro terminou a sua pregação, e ele falou: varões irmãos, que faremos? Ora, obviamente que Deus já estava operando neles. Aquela reação é a reação à regeneração.
E Pedro falou, arrependei-vos, e eles se arrependeram mesmo. Porque Deus já operava eficazmente, de maneira que se converteram quase 3.000 almas. Mas a eficácia ali estava no poder de Deus, na operação do Espírito Santo, para ser mais preciso. Aplicando a sua própria palavra, que estava sendo ministrada por meio do seu servo, o apóstolo Pedro. Mas o poder estava na palavra e no próprio Espírito operando. O poder não estava em Pedro, no seu poder de oratória. O poder estava todo em Deus. Era Deus operando. O querer e o efetuar. Por isso que a Bíblia fala que aquele que em vós começou a boa obra. Que boa obra é essa que Deus começou, irmãos? Não é a obra de salvação? Não é a obra da regeneração? Tudo começou por aí. Que junto vem o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Ele é o autor. Por isso que Jesus falou aquilo que falou em João para Nicodemos. Lá em Tito nós já lemos, que no outro tempo nós éramos desobedientes, insensatos, extraviados, vivendo em deleites, malícia. Mas aí o que apareceu? Apareceu a intervenção divina. Não por obras de justiça, mas por benignidade, por amor, por misericórdia. Essa obra, ela resultou em uma regeneração que trouxe lavação espiritual, pureza, purificação, lavagem da regeneração e da renovação, que é pelo Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós abundantemente por Jesus Cristo. Importante, tudo, irmãos, é pela obra de Jesus Cristo. Tudo isso só foi possível pelo que Cristo fez por nós na cruz. A satisfação de Deus veio por meio de Jesus Cristo. A possibilidade de Deus fazer o que Ele fez, está fazendo e ainda vai fazer, é tudo pelo que Cristo fez na cruz. Cristo satisfez plenamente a justiça de Deus. A justiça eterna ficou satisfeita na obra de Jesus Cristo, obra de redenção. Redenção plena, a começar pela salvação espiritual, depois a salvação do corpo e depois a salvação de todas as coisas. Daí a regeneração às vezes é aplicada nesse sentido amplo. Quando na regeneração de todas as coisas, a Bíblia fala isso, não? Falando num sentido bem genérico ali, Mas tudo por Cristo. Quando Jesus Cristo fez o que fez, irmãos, Ele fez em favor de uma restauração universal, da qual propiciou também novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Tudo foi pelo que Cristo fez. A obra de Cristo, irmão, nós não podemos entender, eu creio, a abrangência dela, só Deus mesmo. Nós entendemos uma boa parte, como aquilo desde aquilo que está revelado e que nós podemos entender com a nossa cabeça. Mas a obra de Cristo ela abrangeu todo o universo. Ela propiciou tudo isso. Tudo é por Cristo. Como nós já falamos, irmãos, mas a regeneração, ela nunca foi e nunca será por méritos humanos.
Não há mérito. Não é porque nós nascemos num lar cristão. Não é porque nós temos uma conduta razoavelmente, tivemos, né, durante nosso tempo antes da conversão, antes da salvação, nós tínhamos uma boa conduta, então Deus atentou para isso e não foi por méritos, nunca foi por méritos. Sempre a salvação, ela está firmada, primeiro, na obra que Jesus Cristo fez, e segundo, ela é aplicada pela misericórdia e graça de Deus somente. Onde está a glória? Onde está a jactância, diz Paulo, né? Ela é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, obra da fé, lei da fé. Não há mérito. Ninguém pode bater nas costas. Nenhum cristão verdadeiro que tem um entendimento da sua salvação, como ela aconteceu, vai. Pelo contrário, ele sempre vai se prostrar e dar glórias a Deus e louvar a Deus e engrandecer a Deus pela sua salvação. Porque ele era digno do inferno, tanto quanto qualquer outro. Obviamente que vai haver diferenciação, eu creio, de condenação. Mas todos são dignos da condenação. Porque todos pecaram. Por isso, nós nunca olhamos, irmãos, como um fariseu. E se porventura de alguma forma já temos feito isso, que Deus nos perdoe. Porque estamos roubando da sua graça, da glória da graça de Deus. Porque é tudo por graça. E se é por graça, já não é por obra. De outra forma, a graça já não é mais graça. E vice-versa, né? O trocadilho que Paulo faz, né, em Gálatas, né? Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia. Eu apontei para ele porque ele está fazendo estudo em 1 Pedro, né? Segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. É isso aí. Foi por misericórdia que Deus nos gerou de novo, irmãos. Misericórdia. Isso me faz ver que Deus pode ter misericórdia de quem Ele quiser. Isso me faz motivado a falar do Evangelho a qualquer pessoa, porque se é por misericórdia, então por que eu estou olhando se eu devo ou não devo falar para Bertano e não falar para o Cicrano do Evangelho? O Evangelho da graça de Deus é graça, ou a própria palavra está dizendo. Então logo, por que eu faço distinção a quem eu devo comunicar o Evangelho se a salvação é por graça e misericórdia? Está excluído isso. Logo, eu não posso fazer acepção. Porque Deus pode salvar o pior pecador. Salvou um ladrão na cruz. Um ex-ladrão. Salvou um e não salvou o outro. É por graça. É por misericórdia. Efésios também fala, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Por graça, por misericórdia. Cristo nos deu vida. Deus nos vivificou em Cristo, por meio do Evangelho. Por graça, irmãos.
soberana graça, soberano propósito de Deus. Paulo fala, né, em Efésios capítulo 1, segundo o seu consentimento, o consentimento da sua vontade, que é santa e justa eternamente. Isso para mim basta. Qual foi o critério de Deus? O critério é graça e misericórdia, santa e justa eternamente. Porque Deus é santo e justo eternamente. Não há nada injusto em Deus. Não há uma só obra injusta em Deus. Tudo que Deus faz é santo e é justo. Porque Ele é perfeito, perfeito, perfeito em justiça e santidade. Logo, é inquestionável tudo que Deus faz. Isso me faz lembrar de Deus falando com Jó, né? Quem é você, Jó? Ô, Santão, vamos lá. Eu vou falar e você responde. Não, Deus não falou assim, né, com o Santão, né? Mas o Jó tinha um problema, ele não entendia o porquê que estava acontecendo, haja visto que, né, comparativamente a outros homens, ele era um homem de uma santidade, de uma justiça digna do reconhecimento divino. Mas a obra de Deus, irmãos, ela é inquestionável. Nós podemos não entender, mas jamais questionar. Eu não entendo toda a obra de Deus, mas eu não questiono nenhuma delas. Quem sou eu? É por graça. Santa e justa graça de Deus, santa e justa misericórdia de Deus, é que nós fomos regenerados para a salvação. Lá em João, irmãos, a palavra de Deus, lá no João capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos, ele fala que o homem é regenerado, tem que nascer de novo, né? Não nascer de novo, tem que nascer da água, do Espírito, né? E aí vem sempre aquele questionamento. O que significa a água? Nascer da água. É da água do batismo? Não? Não mesmo? Tem certeza? Mas como o pastor já falou aqui, logo no primeiro dia, né? Os irmãos atentaram, né? Que ele deu, logo já cercou, né? Cercou. Né? Ele já deu um jeito de cercar aqui, né? Fala, deixa eu cercar esse irmão aqui para ele não falar besteira. Né? Então a água aqui é a palavra de Deus, irmão. Né? Os irmãos falam, meu Deus. Né? Só dei um spoiler. E eu fico contente com esse spoilerzinho, porque deu mais confiança para que eu falasse, né, sobre aquilo que nós cremos. Porque, na verdade, irmãos, a Bíblia, ela tem que ser... a Bíblia esclarece a própria Bíblia. A palavra de Deus tem que ser, né, algum ponto obscuro, ele tem que ser esclarecido, muitas vezes com base no que a Bíblia como um todo fala acerca da questão, ou que envolve a questão diretamente. E todas as vezes que fala da salvação, o que está ligado diretamente à salvação? A pregação do Evangelho, não é? A Bíblia fala em Efésios, num ponto onde a aplicação ali também tem a ver mais com o cristão, mas a Bíblia fala lá em Efésios 6, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Deus é quem luta. E a arma que ele usa, sempre, irmão, será a sua palavra. Nota que no Velho Testamento, assim como, né, nas profecias, Deus não usa a mão. O poder de Deus está na sua palavra.
palavra de Deus é o seu poder. Ela é poderosa. Ela não volta vazia. Ela é a arma do próprio Deus, a sua própria palavra. Lá em 1 Pedro 1:23, alguém lembra o que está escrito lá? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus viva que permanece para sempre é o meio que Deus usa. Foi isso que Ele usou para nos regenerar. Aquela historinha, mano, para boi dormir. A pessoa diz, que se não vem pelo amor, vem pela dor. Me mostra de Gênesis, Apocalipse, onde é que está escrito isso? Ou dê base para isso. Porque a salvação, ela é pela graça e misericórdia de Deus, pode não ter dor alguma, como pode ter muita dor. E ela é por meio da palavra dele, pregada. Sempre que teve salvação, a palavra de Deus está envolvida diretamente. Seja lá por meio dos profetas, né? Ou por meio dos apóstolos, por meio dos pregadores, pastores, etc, etc, etc. Mas sempre a palavra de Deus é envolvida. As pessoas tinham uma consciência muito grande de que eles deveriam pregar. E eles tinham essa convicção porque eles sabiam muito bem que sem a pregação não há salvação, não há regeneração, irmãos. Não há novo nascimento. Não há salvação sem a palavra de Deus. Não há regeneração sem a palavra de Deus. Pode ter enganação, isso tem muito. Que pode até perdurar por um tempo e talvez até todo o tempo. Mas nos dias do juízo vai se manifestar uma mentira. Verdadeira salvação é só com a pregação da palavra de Deus. Porque é o método de Deus. E Ele não vai criar um segundo método. O entendimento, quando eu falo da pregação, irmão, eu estou falando daquilo que... Não, a pessoa já ouviu da pregação da palavra de Deus. Ele tem um entendimento daquilo que ele já ouviu. Desta palavra aqui que é viva. Às vezes alguém entra numa igreja e ele ouve da pregação. E depois ele vai embora. Mas ele carregou com ele. Aquela semente está lá. E ela pode frutificar. Quem dá o crescimento? É Deus. Quem faz germinar, crescer, frutificar? É Deus. Paulo deixa isso bem claro. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem deu o crescimento. Pela palavra viva. Paulo fala em Romanos que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Tá claro, né, irmãos? Fé verdadeira, genuína, que salva, ela é pela palavra de Deus. Porque a regeneração é obra do Espírito e da palavra de Deus. Logo, a fé e o arrependimento genuíno é tudo pela pregação da palavra de Deus. Porque é o que o Espírito Santo usa para fazer a obra de regeneração. A pregação da palavra de Deus, irmãos.
Efésios, o apóstolo Paulo fala aqui dos maridos, né, que devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Eu acho que essa passagem lança muita luz, né, no que significa água em João. Isso está em Efésios 5, 25 e 27. Romanos 1,16, Paulo fala, não me envergonhe do evangelho de Cristo. Esse aqui todo mundo sabe, né? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, todos os outros povos. Lá em Atos, capítulo 8, de 3 a 5, ainda Saulo, né, antes da conversão, antes de se tornar Paulo, ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando prisão. Mas os que andavam dispersos, diz aqui, iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. A cidade de Samaria lhes pregava a Cristo. Notem, irmãos, notem aonde aqueles que estavam dispersos, o que eles iam fazendo? Anunciando a palavra, pregando. Por quê? Porque é o método de Deus para salvar qualquer pecador. Eles sabiam que deveriam pregar. As pessoas tinham que ouvir. Porque se não ouve, não há obra de Deus onde a palavra dele não está embutida junto. Não há obra de Deus sem a sua palavra. E logo nós percebemos a necessidade de se pregar a palavra. Com muita eloquência ou pouca, usando de muitos argumentos ou de poucos, cada um segundo a capacidade que você tem. Mas uma coisa você precisa fazer, meu irmão. Nós todos precisamos fazer. Nós precisamos pregar. A boca da gente, a nossa boca tem que abrir. Vamos fazer um compromisso, irmãos. Nós falarmos da palavra de Deus com a mesma desenvoltura do que a gente fala de futebol, trabalho, política, enfim, do sol e da chuva. Deveria ser tão natural um crente falar do evangelho quanto falar de qualquer uma dessas outras coisas. Ou talvez até mais. Haja visto que em relação a todas essas coisas, o evangelho é muito mais importante, muito mais vital. Nós temos que procurar ocasião, irmãos. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Não é falta de ocasião. É falta de... Não é? Por que nós não pregamos o evangelho de Cristo em todas as ocasiões? Porque não é falta de ocasião. Eu estou lá no meu trabalho e é impressionante. Eu fico atento a essas coisas, né? E as ocasiões são assim, elas vão pulando de uma para outra. Falta de ocasião, falta de ter aquela portinha de entrada, não é. A portinha tem, aliás, inúmeras portas de entrada se abrem em poucos momentos que você está com uma pessoa conversando com ela. São várias as portas que se abrem. Né? Esse tempo morreu alguém na igreja, ó. Oxi, né? Morreu alguém na igreja? Né? Na igreja é lugar de vivificação, né? Eu vi morte. A pessoa entra morta e sai vivo, né? Aí morreu um parente, né? Parente distante da parte da minha mãe, né? Aí alguém colocou lá,
Puxa vida, a morte é sempre uma questão. A gente nunca vai saber por que ela existe. Aí, quer uma porta melhor que essa? Se você precisa de uma porta melhor do que essa, então eu vou dizer uma coisa, você não precisa de uma porta, não. Você precisa de né? Aqueles portão de castelo, né? Que abria com... né? Irmãos, a salvação é pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Por isso que esses homens pregavam. Por isso que eles falavam. Por isso que Jesus falou que eles não podiam se calar. Né? Os anjos atentam para isto, desejam fazer, mas Deus deixou isso para a sua igreja. Batista, Betel, Igreja Batista Independente em São José dos Campos. É natural que a gente ainda se embarace com algumas coisas, né? A Igreja Batista Independente em São José dos Campos precisa pregar o Evangelho, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta e não me responda, por favor. Mas essa semana você falou de uma forma, nem que seja sutil, do Evangelho para alguém. Nem que seja de uma forma indireta, nem que seja numa coisa assim, figurada, de uma forma figurada, quase que uma parábola. Mas você falou? Deus é testemunha de que você falou? Nós temos que atentar para isso, irmãos. Se queremos realmente que a igreja cresça, obviamente que nós queremos. Mas o crescimento é obra de Deus. Então se é obra de Deus, como é que Deus faz crescer? Por meio da pregação do Evangelho. E não tem outro caminho, irmãos. A verdade é essa. Né? Não tem outro caminho. Filipe teve que correr, ir para os lados do sul, a juntar-se ao carro do eunuco e explicar para ele o que ele até então não entendia. É assim que tem que ser. Às vezes Deus cria, irmãos, excelentes ocasiões. Deus cria as ocasiões. Quer uma ocasião mais criada do que aquela da conversão do carcereiro? Um terremoto, os presos, cai tudo, as prisões liberadas, o homem vai querer se matar. Cenário criado por Deus. Como Deus falasse assim, Paulo, Silas, eu fiz todo o preparativo, né? Agora é você que entra. E quantas vezes, irmãos, Deus tem criado cenários e mais cenários, preparou tudo e falou, agora Daniel, é com você. E o Daniel mudo estava, mudo ficou. Então, irmãos, nós temos que atentar para essas coisas com mais diligência, usando um termo bíblico, né? Porque a salvação, ela é pela palavra de Deus, pela pregação. O homem natural, irmão, está morto em delitos e pecados, como nós vimos. Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Parece loucura, né? E se nós queremos realmente que algo aconteça, tem que ser pela pregação do Evangelho. Nota que o entendimento, nós vamos encerrar aqui com esse ponto, irmãos, é pelo Espírito Santo e não por uma capacidade intelectual privilegiada de alguns em relação a outros. Eu pude entender e por isso eu criei.
Notem, o homem natural não busca Deus, ele não pode entender as coisas de Deus. Independentemente do grau de estudo, do grau de conhecimento secular que ele tenha. Não depende da capacidade, irmão, dos neurônios, da capacidade de usar o cérebro. Se existe uma coisa que independe totalmente do homem, é o entendimento do Evangelho. Ele é por revelação divina, pelo Espírito Santo feito. Um homem muito sábio, em termos humanos, pode muito bem jamais entender o Evangelho se Deus não o revelar a ele. Se Deus não abrir, como a Bíblia usa, os olhos do entendimento. Ele não pode. Ele vai pensar, ele vai meditar, ele vai mastigar aquelas informações todas e vai ter sempre uma tortura na cabeça dele. Não vai ficar linear. Quando, na verdade, uma pessoa simples pode chegar ao arrependimento da fé, porque é Deus quem o faz, por meio da regeneração, onde o aberto é o entendimento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 12, Paulo diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus, olha o versículo 10, nolas revelou, de que meio? Pelo seu Espírito. Então fica claro que tudo isso que nós sabemos, essa revelação especial que nós temos, irmãos, glória seja dada a Deus, que nos revelou. O Espírito Santo é Deus. Deus nos revelou por meio do seu Espírito. Esse Espírito às vezes é chamado de Espírito de Cristo também, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, né? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Também chamado de Espírito da Verdade. Também chamado de Consolador. Mas é o mesmo. Um só é o Espírito. E é Ele quem nos revelou, irmãos. Por isso que nós glorificamos a Deus. Um dos objetivos desse estudo, irmãos, é que nós demos a Deus toda a glória, toda a honra, todo o mérito da salvação e de todas as coisas. E que seja Ele totalmente engrandecido. Que Ele nos engrandeça, mas nós jamais nos engrandeceremos a nós mesmos. Nós engrandeceremos sempre a Cristo. Que Ele no dia de Cristo, no dia de Jesus Cristo, que Ele faça o que Ele tem que fazer com cada um de nós e que Ele diga o que tem que dizer de cada um de nós. Mas eu jamais o farei. Eu vou dar toda a glória a Deus. Porque é dele, por ele e para ele. Revelação de Deus foi o que nós tivemos e pela qual nós somos o que somos. Operação da graça e da misericórdia de Deus é o que aconteceu conosco e por isso nós estamos aqui. E por isso nós temos a certeza da vida em Cristo. Por isso nós somos cristãos. E não por nada mais além disso. Sempre a operação da graça de Deus, sempre foi assim, desde Adão. Eu creio que Adão foi salvo. Você também crê, pastor? Eu creio, né? Já pensou o primeiro homem perdido? Né? Eu creio que ele, né? Aliás, a própria, né?
a própria pregação de Deus ali para ele, né? E que depois até o próprio filho dele, né? Como é que o filho dele tomou entendimento, né? Mas sempre foi pela graça e misericórdia de Deus, irmãos. Até ali no Éden, né? O homem se escondeu de Deus. Quem saiu chamando por quem? Foi Deus procurando. Cadê você, Adão? É Deus que procurou. É Deus que conscientizou ele do seu pecado. É Deus que proveu para ele a vestimenta. Deus, revelação de Deus. Jesus falou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Como está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. É Deus quem nos ensina, por meio do Espírito e da palavra. É desse jeito que Ele tem nos ensinado, irmãos. E é desse jeito que Ele vai continuar ensinando até o último dia. O método de Deus jamais mudou e não mudará. Até porque Deus não muda. Sempre será assim. Não vai ser por meio de teatro, não vai ser por meio de situações A ou situações B, mas vai ser simplesmente por meio da pregação do Evangelho. A operação do Espírito Santo, a operação regeneradora de Deus, levando o homem ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. E a partir daí, os frutos vão aparecer. Os frutos da regeneração. Os efeitos da regeneração. É impossível que eles não aconteçam. É impossível que não se manifestem. Porque onde Deus opera, irmãos, há eficácia. E essa eficácia se torna perceptível de várias maneiras. É o que eu pretendo falar no próximo domingo, se o pastor me permitir. Amém? Porque Deus, irmãos, a regeneração ela mexe com o nosso sentimento, com as nossas emoções diretamente. Nossas ações, nossa maneira de pensar. Há uma transformação em tudo isso. Há uma mudança consideravelmente importante. E é tão considerável que ela se externiza. E se torna evidências de que houve regeneração. Só para os irmãos terem uma ideia, né? Zaqueu é um bom exemplo, não é? A reação dele foi a reação de um homem que foi regenerado por Deus. E Jesus só falou: hoje veio salvação nessa casa. Tem como negar? Amém?